vocês? Eu espero que sim. Então, meus amores, hoje continuaremos com as nossas avaliações bimestrais, né? Os nossos testes serão os testes de língua portuguesa, de produção textual e de ciências. E amanhã será o nosso último dia de testes, que serão os testes de geografia e de história, ok? Não se esqueçam, na quinta-feira começarão as nossas provas, as nossas avaliações darão continuidade, porém, serão as provas, ok? Não se esqueçam de estudar bastante, tá bom? Mas eu creio que vocês vão tirar nota 10 nesse bimestre. Então, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o teste de produção textual, ok? Não se esqueçam de colocar o nomezinho de vocês, tá? O primeiro nome e o segundo nome. Quem tem nome composto, ponha o nome composto e o sobrenome. E quem não tem nome composto, coloque o nomezinho e o sobrenome apenas, tá bom? Mas se vocês preferirem, pode colocar o nome todo, que também é ótimo, tá bom? Coloquem o nomezinho. Não se esqueçam de colocar a data, que é a data de hoje. No caso, hoje é dia 8/12/2020. E vamos começar o nosso teste, ok? Tá muito fácil. Vamos lá. É um gênero textual que tem muita importância para o folclore nacional, já que, na maioria das vezes, reflete os costumes locais que nos ajudam a entender mais sobre o nosso país, que é tão diverso. Bom, quando falamos desse gênero textual, né, abrangemos algumas características deles aí no enunciado. E qual gênero textual é que abrangemos aí? É o cordel, é o jornalístico ou publicitário? Marque com um X. Número 2. Observe a imagem abaixo e responda. Então, temos aí um trecho de um cordel, não é mesmo? E está escrito o seguinte: nas gotas fracas da chuva, que a terra vai borrifando, e faz levantando o cheiro de chuva que eu vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Então aí é um trechinho, né, de um cordel. Na letra A está escrito o seguinte: quantas estrofes o texto apresenta? Então, estrofes é um conjunto de versos. Lembra que falamos sobre? Então, estrofes é um conjunto de versos. Nesse textinho aí, apresentam quantas estrofes? Vocês vão assinalar a resposta correta. Letra B. Quantos versos? Versos é cada linha que eu escrevo dentro de um poema, de uma poesia, de um cordel, não é mesmo? E quantos versos tem aí nessa imagem? Vocês vão responder a letrinha B. 3. A frase "Ontem Luiz foi ao parque com os seus pais" apresenta qual tempo verbal, Qual é o tempo verbal apresentado nessa oração, nessa frase? Ontem Luiz foi ao parque com os seus pais. Passado, futuro ou presente? Ontem Luiz foi ao parque com os seus pais. Número 4. Circule nas orações abaixo os predicados encontrados. Então, nós sabemos que os predicados, né, é o restante do verbo e o restante da oração que sobra, não é mesmo? É a ação da pessoa, do sujeito, dentro da oração. Por exemplo, vou ajudar vocês na letra A. A letra A. Maísa e Lara foram ao mercado de carro. Eu preciso identificar primeiro o verbo. O verbo nessa frase é foram, não é mesmo? Então, eu vou perguntar para o meu verbo: quem foram ao mercado de carro? Maísa e Lara. Então, Maísa e Lara é o sujeito dessa oração. E qual seria o predicado? O predicado é o restante, o que sobrou. Eu tiro o sujeito e o que sobrou se torna o predicado. E o predicado, ele sempre tem um verbo dentro dele, não é mesmo? Então, aí nessa questão, né, letra A, B e C, vocês vão circular apenas os predicados, ok? Número 5. Lene dormiu o dia todo nesta quarta. A palavra destacada trata-se de um verbo, um sujeito ou um predicado. Dormiu é um verbo, é um sujeito ou um predicado? Marquem a resposta correta. 6. A imagem ao lado, no caso está abaixo, né, retrata um gênero textual. Qual deles? Então aí é uma propaganda, né? Eles estão anunciando um
sanduíche, não é mesmo? Então, qual é esse gênero textual? É um texto jornalístico, um texto interpretativo ou um texto publicitário? Vocês vão assinalar a resposta correta. Número 7, o que são textos publicitários? Os textos publicitários, eles têm o objetivo de contar histórias, eles têm o objetivo de anunciar algo, ou eles têm o objetivo de contar piadas? Vocês vão marcar a resposta correta de acordo com o que são os textos publicitários. Número 8, como se chama as frases curtas que, de tão repetidas nos anúncios, tornam-se referência ao produto? Então, quando falamos, por exemplo, quando a pessoa fala tomou, a dor sumiu, eu já sei que essa frase se trata do remédio Doril, não é mesmo? Tomou Doril, a dor sumiu. Então, essa frasezinha que se refere a esse remédiozinho é chamado como? Marketing, cenógrafo ou slogans? Vocês vão assinalar a resposta correta. Número 9. O som da consoante X na palavra xícara tem o som de... Presta atenção, gente. Xícara, xícara. Tem o som de CH, SS ou Z. Assinale a alternativa correta. Número 10. Como são chamados textos curtos com a intenção de divertir as pessoas, né? A charada, publicitário ou mensagem. Esses textinhos curtinhos, né? Que fazem a diversão no meio das pessoas, do nosso povo. Número 13. Como são conhecidas as charadas? Qual é o outro nome que damos às charadas? Sorriso, charadão ou adivinhas? 14. Qual é a pergunta inicial de uma charada? Quando iniciamos uma charada, começamos com qual pergunta? O que é? Quando e onde? Ou pode ou não pode? 15 e último do teste de produção textual. O que é? Cai em pé e corre deitado. Então, isso daí é uma charadinha para vocês e vocês vão me responder o que vocês acham que é. Ele cai em pé e corre deitado. E agora, meus amores, para não fugir muito do assunto, né, vamos para o teste de língua portuguesa. E não se esqueçam de colocar o nomezinho e a datinha de hoje também nesse teste de língua portuguesa. Independente se for no mesmo dia, né, vocês precisam colocar o nomezinho e a data em todos eles, ok? Então vamos começar o teste de língua portuguesa, né? Na verdade, o de produção textual é basicamente o mesmo teste de língua portuguesa, mudando apenas algumas coisas, porque o de produção textual abordamos mais assuntos sobre textos, né? E o de língua portuguesa abordamos todos os assuntos que contém, né, na nossa matéria, nossa disciplina de língua portuguesa. Então, basicamente, algumas coisinhas que vocês acabaram de ver, né, no teste de produção textual, vocês vão ver também no de língua portuguesa, tornando, então, ainda mais fácil, né, e ainda mais prático para vocês conseguirem tirar um nesse teste, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. No número 1 do testinho de língua portuguesa está escrito o seguinte: esse texto, ele trata-se de um texto literário impresso em folhetos feitos para ser recitados ou cantados, presos em um cordão esticado como se pendura uma roupa. Então esses textos são aqueles textinhos que ficam pendurados, sabe? Nos cordões, umas linhazinhas, né? Dá até para enfeitar um local cheio de caderninho bem curtinho, né? Como é que damos, né? Qual o nome que damos a esses textos? Poema, cordel ou prosa? Número 2. Assinale a alternativa que apresenta apenas pronomes possessivos. Lembre-se, pronomes possessivos é quando se tem posse de algo. Ou é meu, ou é teu, não é mesmo? Mas é de alguém. Então, vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Este, esse, aquele, aquilo, isto. Qual desses pronomes aí apresentam pronomes possessivos? Porque todos eles são pronomes, mas quero saber quais são os possessivos. Número 3. Correlacione as colunas de acordo com os pronomes demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos, dependendo de como, né, estamos falando,
eles são usados de formas diferentes. Por exemplo, longe do ouvinte e do falante. Quando o objeto está longe do ouvinte e do falante, quais são os pronomes que nós usamos? Vocês vão colocar um número correspondente. Próximo do falante, qual é o pronome que usamos? Vocês vão usar outro número correspondente. A mesma coisa também no próximo ao ouvinte, ok? Número 4, leia as frases abaixo e assinale a opção correta. Vamos lá, primeira frase. Todos brincaram de pique-pega na recreação. Então, eu não tô definindo quem foi que brincou. Eu falei que todos eles brincaram, né? Pronome indefinido. Aquelas meninas são minhas primas. Aquelas trata também de pronome indefinido. Eu não defini quem é o certo, né? Que são minhas primas. Eu falei só que aquelas meninas são minhas primas. Alguns pais não foram à reunião. A mesma coisa, né? Alguns, eu não defini quem são os pais que foram à reunião. Eu falei que alguns dos pais foram à reunião. E qual é a resposta correta, né? Todas as frases apresentam pronomes indefinidos. Nenhuma das frases apresentam pronomes indefinidos. O primeiro pontinho, né? E a última frase contém pronomes indefinidos. Vocês vão marcar, assinalar a resposta correta. Número 5. Nós compraremos seu brinquedo em breve. O tempo verbal empregado no verbo destacado está no, então compraremos é um verbo, é o verbo comprar, não é mesmo? Ele está em qual tempo verbal? Presente, futuro ou passado pretérito? E aí, compraremos, eu já comprei, estou comprando ou vou comprar? Número 6. Marque a alternativa que está com a grafia. A grafia é a escrita, tá? A forma que se escreve, correta. Então, vamos lá. Armazém, instrutor, cupons, casa, jovens, transparente, jardins, bombons, álbuns e trens. Então, se vocês repararem aí, alguns erros de grafia são por conta do plural. Quando vamos passar palavras, né, que contém M no final, nós temos algumas regrinhas. E quais são essas regrinhas? E qual dessas palavras aí que estão escritas corretamente, né, com base nessas regrinhas? Vocês vão assinalar a resposta correta. 7. A minha escola fica perto da minha casa. Fica é o meu verbo, né? A minha escola é o meu sujeito. Então, olha aí, já dei uma diquinha para vocês. Nesta frase, a parte destacada trata-se de... Bom, a parte destacada é fica perto da minha casa. Então, essa parte destacada é um verbo, é um sujeito ou um predicado. Número 8, relacione as colunas. Então, tem sujeito, predicado e verbo. Primeiro, indicação, estado, fenômeno da natureza. Quem é que indicação, estado ou fenômeno da natureza? Vocês vão colocar o número correspondente. Segundo, é o que se diz do sujeito e há sempre o verbo. Então, o que se diz do sujeito? Eu posso dizer do sujeito que é o sujeito? Vai confundir minha mente, né? Então, não. Então, qual é que tem sempre o verbo também se diz do sujeito? O sujeito, o predicado ou o verbo? É a pessoa, animal, objeto ou coisa de quem se diz alguma coisa. E aí? Sujeito, predicado ou verbo. Vocês vão colocar o número correspondente. Número 9. Os anúncios que você assiste à TV ou cartazes espalhados pela cidade, por exemplo, são textos que pretendem chamar a atenção para algum produto ou serviço novo, ou também anunciar um evento ou uma companhia, né? Esse gênero textual é chamado de... Então, quando eu tenho intenção de anunciar algo, né, eu estou praticando o texto publicitário, a literatura de cordel ou então a charge. Vocês vão assinalar a resposta correta. 10. Marque as palavras escritas com X, mas que tem o som de S. Então, quais são essas palavras que tem X nela, mas o X dentro dessa palavra ela tem um som de S? Texto, extremo, próximo, auxílio, xadrez e bruxa. Assinale a resposta correta. 11. Qual a pergunta costuma ser repetida no início de uma charada? Então, quando vamos perguntar uma charada para algum amiguinho, ou falar o quê? Me diga você, o que é? Adivinha? Vocês vão marcar a resposta correta e tem apenas uma, ok? Todas essas questões aí só tem apenas uma resposta correta. Número 12. O que é? Cai em pé e corre deitado. Então, se vocês repararem, é uma mesma questão que tinha na produção textual, não é? Então, qual é a resposta? 13. Ontem
brinquei com a minha prima. A palavra destacada trata-se de um brinquei, vem do brincar. Brincar é o quê? É um verbo, predicado ou um pronome. 14. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Muito fácil, então vamos lá. Pronomes invariáveis, né? São pronomes que não possuem gênero e nem número. E aí? Nossa, trata-se de um pronome masculino no singular. Masculino no singular? Tempo passado refere-se a algo que ainda vai acontecer. Passado ainda vai acontecer. Presente é quando praticamos uma ação no momento. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vocês vão fazer isso aí em todas as questõezinhas, ok? E por fim, para acabar os testes de hoje, o nosso teste de ciências, não é mesmo? Então vamos lá, não se esqueçam de colocar o nomezinho completo e a data de hoje, dia 8/12/2020, beleza? Número 1. No número 1 está escrito o seguinte: qual a palavra que apresenta a relação com o significado do som? Então quando eu vou falar do som, eu falo areia sonora, onda sonora ou material sonora? Vocês vão assinalar a resposta correta. 2. Qual é o órgão que conseguimos captar os sons? Então, para escutarmos, usamos qual órgão, né, do nosso corpo? Ouvidos, olhos ou bocas? A estrutura que compõe a nossa orelha são divididas em... Temos a orelha média, externa e interna, né? Então, quantas divisões temos dentro da nossa orelha? 3, 4 ou 2? 4. Quais são chamados... Na verdade, aí, se vocês puderem, vocês podem riscar os quais e escrever como, ok? Como são chamados os ossículos encontrados na orelha média? Então, como é que são chamados esses ossículos? Martelo, bigorna e estribo, prego, cólera e articular, tímpano, timbre e intensidade. Vocês vão assinalar a resposta correta, isso daí tá bem facinha, né? Ligue de acordo com os timbres de voz. Daí, ciências estudamos sobre os timbres de voz, né, masculinas e femininas. E cada timbre de voz, cada voz tem o seu timbre, na verdade, né? E aí vocês vão assinalar de forma correta. Masculina, qual é o timbre da voz masculina? Feminina, qual é o timbre da voz feminina? E vão ligar de forma correta, ok? 6. Usando a os sons proporcionam a comunicação, que é um ato fundamental para o ser humano. Então, através do que nós comunicamos, né? Através da onda sonora, através da corda vocal ou do cordão umbilical? Vocês vão assinalar a resposta correta. Para eu omitir a voz, né? Para eu transferir, não. Para eu falar, né? Para eu falar o que eu preciso, o que eu sinto, né? Para eu me comunicar com alguém, eu uso o quê? Número 7. Enxergamos os objetos através destes materiais de maneira embaçada e com menos detalhes. Então, isso daí tá bem facinho, não precisa nem explicar, né? Transparentes, opacos ou translúcidos. Qual desses materiais aí que tem essa característica de conseguimos enxergar de forma embaçada e com menos detalhes? Ok? Número 8. Apresentam apenas fontes de luz naturais. Então, quais dessas fontes de luzes, né, apresentam apenas as naturais? Sol e as estrelas, lâmpadas e velas, pilhas e baterias. Número 9. O Sol emite raios. Ele emite raios o quê? Ultravioletas, noturnos ou opacos? Assinale a resposta correta. 10. Assinale a alternativa correta. Então, primeiro vamos precisar ver número 1, número 2, número 3, ver qual está correta e qual está incorreta para depois assinalar as respostas. O uso apenas do óculos escuro e guarda-sol são suficientes para proteger a pele quando entram em contato com o sol. Então, o uso do óculos e do guarda-sol é o suficiente para nos protegermos dos raios ultravioletas? E aí? Os letreiros luminosos em excesso são exemplos de poluição visual e podem causar danos à saúde. Isso é verdadeiro? Os letreiros luminosos em excesso, eles podem trazer danos à nossa saúde? É uma poluição visual? Terceira, a quantidade de luz é mais intensa no período inicial do dia, que é de 8 às 9 da manhã. E aí? Vocês vão assinalar. Todas as alternativas estão corretas, apenas a 2 ou a 2 e a 3 estão corretas. Número 11. O que apresenta a causa da desidratação? Desidratação. É o excesso de areia da praia?
É a falta de luz solar ou a falta do consumo de água? Desidratação. Quando vamos nos hidratar, nós fazemos o quê? E a falta desse consumo, né, causa a desidratação. O que é? Número 12. Observe a imagem a seguir. A imagem de uma praia, né, com o sol se pondo e as nuvens, bem linda essa imagem, se vocês repararem aí, né? E essa imagem, né, ela trata-se, essa luz que tem na imagem, ela trata-se de uma luz o quê? Artificial, luminosa ou natural. 13. Assinale V para verdadeiro e F para falso. As luzes artificiais têm total ação humana, sendo necessárias quando tem pouca luz. Então, tá verdadeiro ou é falso? Assinale aí, V para verdadeiro e F para falso. O Sol é uma estrela, a maior estrela do nosso sistema solar, verdadeiro ou falso? A Lua tem luz própria, verdadeira ou é falsa? As estrelas são fontes luminosas naturais, verdadeira ou falsa? Não necessitamos de fontes luminosas naturais, pois podemos usar as artificiais. E aí, verdadeiro ou falso? Vocês vão assinalar depois a resposta correta embaixo. Não se esqueçam de assinalar a resposta correta embaixo, que ela é bem mais importante do que você colocar verdadeiro ou falso em cima, tá? Como é que ficou a sequência aí? V, 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 F, F. E aí, assinale a resposta correta. 14. Quais são as principais características do som? As características, pessoal, as características: martelo, estivo ou bigorna, altura, intensidade e timbre, sólido, líquido e gasoso. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, ok? E eu creio que vocês vão tirar 10, bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.